Parashá Pinchas. Muito bem, vamos abrir em Números 25, 10 a 16. E diz assim: Deus falou a Moshe dizendo: Pinchas, o filho de Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, desviou minha ira dos filhos de Israel, ao me vingar zelosamente na presença deles, e eu não destruí os filhos de Israel por causa da minha zelosa fúria. Assim diga: eu estou aqui dando-lhe meu pacto de paz. Este será um pacto eterno de sacerdócio para ele e para seus descendentes depois dele, porque ele foi zeloso para o seu Deus e expiou pelos filhos de Israel. O nome do homem israelita que foi morto, o qual foi morto juntamente com a mulher midianita, era Zimri, o filho de Salu, o líder da casa paterna de Shimon. Então, Zimri, ele era o chefe, da casa paterna de Shimon, da tribo de Shimon. O nome da mulher midianita que foi morta é Cosbi, filha de Tsur, o líder nacional de uma casa paterna de Midian. Quem é Tsur? Tsur é Balak. Então, Cosbi é filha de Balak. Muito bem. A gente sabe da história, Zimri desafia Moshe, porque ele está com a mulher midianita, e ele pergunta a Moshe se tem algum problema, porque Moshe também havia se casado com a mulher midianita. Gente, quando uma pessoa quer fazer algo errado, ela tem muitos argumentos. E uma pessoa, um incauto, uma pessoa que não busca, ele pode ser enganado, porque a princípio o argumento dele parece correto. Ora, se ele não pode, por que Moshe pode? Só que Moshe casou com a mulher midianita muito antes da Torá ser dada. Então, foi uma circunstância totalmente diferente. Obviamente, essa mulher acabou se convertendo ao judaísmo, mas numa outra circunstância. O que ele estava fazendo, Zimri, estava errado. Moshe ficou numa situação ali sem saber muito o que fazer, pensando que decisão iam tomar, e Pinchas, movido por uma ira perfeita, digamos assim, zeloso pela comunidade, pela espiritualidade, não movido por ódio humano, por vingança humana, por raiva humana, mas pela própria ira do Eterno contra o mal, ele vai e mata os dois. E a gente vai observar que ele ajudou essas duas almas, porque eles morreram, pagaram por aquilo que estavam fazendo de maneira imediata, e isso contribuiu com essas duas almas. Quem é a alma de Zimri e quem é a alma de Cosbi? Segundo a Kabbalah, Zimri, a alma de Zimri era a alma de Shechem. Quem é Shechem? Diná, filha de Yaakov, conta-se no livro de Gênesis que ela sai para ver as filhas da terra, ou seja, conviver com as mulheres, com meninas da idade delas, que são filhas das pessoas da terra. Se afastou da casa, do seu pai, da sua mãe, foi visitar as meninas. O que resultou nisso? Ela conheceu um rapaz chamado Shechem, que era filho do príncipe daquela terra. Esse rapaz gostou muito dela e violentou ela. Porém, depois que eles tiveram esse momento de errado, essa transgressão grave, ele começou a gostar muito dela, se apegou a ela. E o texto fala, e ele falou o coração dela também. Então ele chega até Yaakov, o pai dele, que é o príncipe daquela região, e fala: Yaakov, meu filho ama a sua filha. O que é que nós podemos fazer? E Yaakov fala: foi uma coisa muito grave que você fez, tal. Ele fala: não, nós estamos dispostos a seguir os seus costumes. Nós vamos... Yaakov explica que tem que circuncidar. Ele fala: nós vamos circuncidar. E Yaakov, então, permite. E eles tiram o prepúcio. No terceiro dia, que é o dia onde dói mais, a pequena cirurgia, é uma cirurgia
pequena, mas bastante dolorosa. Dois dos filhos de Yaakov resolvem matar todo mundo. Quem são eles? Shimon e Levi. Shimon e Levi. Aí, Shechem, agora a alma de Shechem nasce dentro do povo judeu, que ele não conseguiu nem pensar em praticar judaísmo, ele morreu. Aí a alma dele nasce dentro do povo judeu e passa a ser o chefe da tribo de Shimon, um dos que mataram ele. E Cosbe, quem é Cosbe? Diná, a filha de Yaakov. A alma de Cosbe era a alma de Diná. E agora ela nasce, né, fora do povo judeu, como uma princesa entre as filhas da terra. Então esses dois agora têm a primeira chance de retificar suas almas. O que acontece com ela? Ela vai com a intenção de atrair Moshe, acaba encontrando encontrando Zimri, atrai Zimri, e Pinhas mata os dois, ou seja, os dois erram de novo, mas Pinhas faz um ato que vai ajudar uma deles. Muito bem, Pinhas é elevado, depois eu vou explicar um pouco sobre o que aconteceu com Pinhas, mas ele é muito elevado. A alma de Pinhas vai retornar como a alma de Eliarro, Hanavi, o profeta Elias. Mas quando ele volta como Elias, o que acontece? Cosbe, ou Diná, a alma de Diná, volta também no mesmo tempo. E volta com muito ódio de Levi, porque no fundo, embora as nossas almas não lembram, elas mantêm os sentimentos, alguma coisa fica. E quem ela é? Ela é Jezabel. E mais uma vez, ela seduz nada mais, nada menos do que o rei de Israel, Acabe. Porque, na verdade, quando ela tentou seduzir, ela ia tentar seduzir Moshe, que era o líder principal. Agora a alma dela volta de novo, mas volta como Jezabel e seduz Acabe, que é o rei de Israel. E tem muito ódio de Elias, porque na alma dela, sem ela ter consciência, ela odeia Elias, porque Elias é Pinhas. A gente sabe o que acontece, Elias fica muito, até angustiado com essa perseguição de Jezabel, né? A gente vê no finalzinho, ela fala, eu vou matar ele, depois que ele humilha os sacerdotes de Baal. Ele fica muito transtornado com isso, busca muito o Eterno, fica cansado mesmo naquela situação, e a gente sabe o fim de Jezabel, que é comida pelos cães. Muito bem, Jezabel vai voltar agora uma terceira vez. E cadê Zimri? Zimri vai ter agora Zimri vai ter a terceira chance, e Diná vai ter agora 1, 2, 3, quarta chance. Isso é muito interessante, porque isso mostra a importância da nossa vida atual, compreendeu? Talvez alguém que odeia você, talvez alguém que tem uma história estranha na sua vida, pode ser algo que a gente não entenda, mas tem a ver com a restituição. Muito bem, como é que Zimri nasce agora? Ele nasce agora fora, não nasce de uma mãe judia, ele nasce agora como o filho de um convertido. Quem é? Rabino Akiva. Então agora, Shechem, né, nesse processo de restituição da alma dele, já havia nascido como Zimri, agora nasce como filho de um convertido, que ninguém dava nada, ele era uma pessoa, trabalhava numa fazenda, mas a filha do dono viu nele um potencial muito grande, gostou dele, ele começa a estudar e se torna o grande Rabino Akiva. Esse é Zimri, esse é Shechem. Mas tem uma pessoa que odeia ele, Tornos Rufos, odeia ele,
porque toda vez que chama ele para que ele responda algo, o Rabino Akiva responde bem. E Turnus Rufus cria um ódio mesmo, uma raiva muito grande, só no inimigo dele. Um dia, ele chega em casa, muito transtornado, e a sua esposa fala para ele, olha, deixa eu ajudar você. E Turnus Rufus fala, mas como é que você vai me ajudar? Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou seduzir o Rabino Akiva. Você permite? Mas por quê? Porque se ele cometer um pecado sexual, é muito grave isso. Ele vai enfraquecer, ele vai cair. O Eterno vai tirar dele a força. Então a mulher, né, desse homem, desse governante, ela vai até o Rabino Akiva. Quem é o Rabino Akiva? Zimri. Quem é o Rabino Akiva? Shechem. É a alma de Shechem, a alma de Zimri e agora o Rabino Akiva. E quem é essa mulher? Diná, Cosbe, Jezabel e agora de novo voltando como a esposa de um governante da terra de Israel. É a quarta chance dessa alma. E ela vai fazer o quê? O que ela sempre fez. Ela tem um espírito sedutor. Ela tinha um espírito sedutor como Diná, ela tinha um espírito sedutor como Cosbe, ela tinha um espírito sedutor como Jezabel, e agora ela tem um espírito sedutor e vai tentar seduzir quem? O Rabino Akiva. Sem saber, são almas gêmeas. Quando ela chega no Rabino Akiva, o Rabino Akiva primeiro, né, repudia aquela sensualidade dela, né, mas enxerga quem ela é e quem ele é. E enxerga que ela é a alma gêmea dele. Shechem enxerga que é Diná. Zimri enxerga que é Cosbe. Na época de Jezabel, Zimri não veio. Mas agora, Rabino Akiva vê que ela é sua alma gêmea. Mas ele resiste, porque ela é casada. E ele permanece firme, não se deixa seduzir por ela. Mas aí o marido dela morre e ela de fato se casa com o Rabino Akiva. E essas almas então são restauradas, elas fazem a retificação, o Rabino Akiva se torna um mártir. Só que está faltando uma peça em tudo isso. E os 24 mil homens que foram mortos pela praga lá no tempo de Pinhais, de Zimri e de Cosbe, e Zimri tem uma certa responsabilidade sobre essa praga, são os 24 mil discípulos de Rabino Akiva, que veio na mesma geração. E aí nós fechamos toda a retificação dessa alma, a alma de Diná, que veio a ser a alma de Cosbe, que veio a ser a alma de Jezabel, que veio a ser a alma da mulher de um governante das terras de Israel, é reparada, se consegue uma reparação plena. E Shechem, que circuncidou, mas foi morto por Shimon e Levi, acaba voltando como Zimri, sendo chefe da tribo de Shimon. Depois volta como Rabino Akiva, encontra sua alma gêmea e os dois se retificam. Ele precisou de 3, foram 3 vidas, ela precisou de 4. E as almas foram retificadas. Gente, isso leva a gente a uma reflexão muito importante, mas muito importante. Primeiro, não é por acaso que as circunstâncias ocorrem na nossa vida. Não era por acaso que Jezabel odiava Elias, porque Elias é Pinhais, é a alma de Pinhais, e Jezabel é a alma de Cosbe, ou seja, a alma de Diná. E por isso que Jezabel odiava Elias. E por isso a gente tem que ter cuidado, porque hoje nós estamos com uma oportunidade de ouro, a gente tem o queijo e a faca, como diz. Nós estamos, nossas almas, nessa vida agora, não somos almas novas, quase impossível. E nós estamos aqui inseridos na Torá, num processo de conversão, ou aqueles que optam dentro de um padrão de Bnei Noach, mas assim, com oportunidade de ouro de completar nossa retificação.
e sair dessa vida, né, tendo retificado de uma forma plena, sem precisar, obviamente, ter uma outra oportunidade e podendo desfrutar, né, do reino vindouro e todo o processo divino que está preparado. De uma maneira simples, não ir para a sucata, entendeu? Não ir para a sucata, não sair daqui e ter que passar outros processos e outras situações. Não, nós temos essa oportunidade. Ah, mas eu tenho uma dificuldade muito grande numa certa área. Não é por acaso. Esse é o seu teste. E ele é justo. Ele é correto. Diante do Eterno, ele é correto. Mesmo que ele seja injusto temporariamente, ele é o seu teste. Todo mundo aqui, se sentar, você acha que você tem um tipo de problema que é muito grande, que ninguém entende. Não, todo mundo tem. Cada um de nós tem uma dificuldade que é difícil para nós. E não adianta você se comparar, porque se uma alma entrasse na dificuldade do outro, talvez essa alma não aguentaria o que o outro está passando. Talvez você aparentemente esteja passando algo até mais difícil, mas você não aguentaria aquele tipo de batalha que aquela pessoa está passando. Mas não interessa, nós precisamos concentrar nessa vida. Nossa alma está aqui agora, inserido na Torá, inserido num processo extremamente importante, e nós precisamos então concentrar bastante para a gente conseguir essa reparação. Se a sua reparação é você se tornar um Ben-Nor extremamente dedicado, Baruch Hashem, mas se sua restituição e sua reparação é voltar para a casa de Israel como um judeu, então você tem que lutar pela sua conversão. E essa reparação pessoal, ela influencia também uma reparação na vida de várias pessoas, em tudo, porque tudo está interligado. No fundo, um dia todos nós estivemos num corpo só, hoje cada um tem um corpo. Mas segundo os sábios, os rabinos, um dia nós estivemos num corpo só. Hoje cada um tem o seu corpo, mas existe ainda um link entre nós. Então, quando eu faço uma coisa boa, eu influencio todas as almas. Quando eu faço uma coisa ruim, eu influencio todas as almas. Então, quando nós reparamos a nossa alma, nós estamos trazendo benefício para todas as almas. Nós estamos participando de um projeto de retificação geral, né? Comunitário, de toda a humanidade. Então, a retificação pessoal, ela afeta todo mundo. Então, se eu me concentro na minha retificação pessoal, eu estou afetando positivamente toda a humanidade. Entendeu isso, gente? Compreendeu? Porque você acha, o que é que eu vou fazer para ajudar a humanidade? Posso ajudar as pessoas? Claro que você pode ajudar as pessoas. Você deve ajudar as pessoas. Isso faz parte do seu processo de retificação. Mas você tem que se concentrar na sua vida. As dificuldades que estão ocorrendo conosco, elas estão emitindo qual mensagem para nós? Aqueles círculos viciosos que acontecem na nossa vida, será que nós estamos aprendendo as lições e conseguindo sair deles, ou eles estão voltando de novo? Será que eles são de hoje ou são muito antigos? Quem é aquela pessoa que ajuda tanto você e quem é aquela pessoa que odeia tanto você? Gente, quando uma pessoa chega no nível como chegou o Rabino Akiva, ele sabia que ele era Zimri, que ele era Shechem. A esposa do governante romano não sabia quem ela era, mas ele sabia quem ela era. Era a alma gêmea dele. E ele conseguiu, mas ele teve mas a alma gêmea dele está casado com outro homem. O que é que ele faz? Não faz, ele espera. E ele não fez nada, ele simplesmente esperou. Até que o marido morresse, inclusive ela ficou muito rica, esse valor foi para ele e ele ajudou muitas pessoas e muitos projetos. Então acabou sendo uma bênção para ele tudo isso no final também. Muito bem, agora vamos sair dessa parte mais espiritual, mais cabalista, e vamos entrar no ponto do que ocorreu. Pinchas, ele
o que é chamado um verdadeiro zelote, um homem que age de uma maneira muito forte, captando, né, a ira divina, não age por um ódio natural, um ódio humano, ele age com uma indignação muito grande. E os rabinos dizem que Pinhas, ele conseguiu uma coisa assim muito forte, ele conseguiu conciliar Hesed e Gevorah, porque o Eterno governa o mundo com força, pela justiça e pela benevolência. Só que Pinhas, ele conseguiu equilibrar isso, é muito difícil. É muito difícil. Ele consegue equilibrar esses dois aspectos e o Eterno honra muito ele. Ele se torna um sacerdote, mas você fala, mas ele não é filho de Elazar? Ele não seria naturalmente sacerdote? Não. Quando o Eterno promete o sacerdócio, ele diz para Arão, para os seus filhos e seus descendentes, dos que vão nascer. Ele já era nascido. Então ele não está incluído no sacerdócio. Mas o Eterno, pelo que ele fez, honrou ele. Mas acontece uma coisa no texto, os rabinos explicam isso, que o Eterno, quando fala Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon. Por que ele faz isso? Porque a mãe dele tem a sua descendência em Itro. E quando ele faz isso, ele faz uma coisa grandiosa. Todo mundo sabe que ele fez uma coisa grandiosa. A praga acabou. Foi restituído, a nação está bem. Todo mundo sabe que foi um bom ato. Mas vai ter sempre aquelas pessoas que criticam. Por que elas criticam? Gente, quando você vê alguém que fez algo significativo, o correto seria inspirar você para você também querer fazer algo significativo. Correto ou não? Mas tem pessoas que têm um efeito contrário. Ao invés de elas sentirem o desejo de se inspirar e fazer algo assim significativo, ela passa a jogar pedra nessa pessoa. Porque essa pessoa incomoda ela, porque ela não conseguiu fazer nada significativo na vida. Então ela fica incomodada. Então toda pessoa que faz algo significativo, faz algo, ela joga pedra, ela vai encontrar algum defeito, porque ela é preguiçosa, ela não quer crescer. Então ela tem que jogar pedra em quem cresce, em quem faz algo, para que ela se sinta melhor. Esse é o espírito do crítico. Depois eu vou ler algo sobre isso. Então o que eles falaram? Ah, não, quem é Pinhas? A mãe, descendente de Itro, aquele que engordava animais para levar ao sacrifício. E vai matar logo uma pessoa que é chefe de uma tribo? Quem ele é para fazer isso? Eles falavam isso, segundo os sábios, porque não era só idólatra. Eles queriam mostrar que o Itro engordava os animais para sacrificar e que isso denotava que ele tinha um espírito cruel. E que esse espírito cruel foi herdado por Pinhas. E o que o Pinhas fez foi um instinto cruel, porque, afinal de contas, a mãe influencia mais o bebê do que o pai. A mãe influencia mais o filho do que o pai, passa mais seus instintos. Eles quiseram colocar esse argumento. Então o Eterno interviu, falou Pinhas, filho de Elazar e filho de Aharon, ou seja, exaltou a parte da família dele, que é a parte realmente mais honrada, e deu a ele um sacerdócio eterno. Obviamente isso se cumpre de uma maneira plena na alma dele vindo como Elias, que Elias não morre mais. Elias tem capacidade de voltar para cá quantas vezes for necessário. É muito interessante que quando Rabino Akiva morre, quem leva, uma das pessoas que leva ele para o túmulo é Eliarro, ou seja, é Pinhas levando Zimri, e feliz que Zimri agora restituiu, reparou totalmente a sua alma, mostrando que não havia ódio em Pinhas com relação a Zimri, não era nada pessoal. E tanto que Eliarro faz questão de levar Rabino Akiva para o túmulo. E o desejo de Pinhas levando Zimri retificado para o túmulo. Então,
o Eterno honra ele, né? E dá a ele o sacerdócio, porque o sacerdócio é diferente de ser um Levi e um sacerdote. O Levi, haja vista que foi Levi e Shimon que matou todo mundo, né? O Levi tinha muita gevurá, muita força, mas o sacerdócio, ele prevalecia o Hesed, a benevolência, e assim era Aharon, muito benevolente com as pessoas. Então, o Levi, ele tinha uma característica diferente do sacerdote, mas o Eterno dá a Pinhas isso. Aí você fala, mas por quê? Se ele deu a Pinhas isso, ele não deu logo o governo a Pinhas. Tem várias opiniões sobre isso. Alguns dizem que ele não poderia porque é um sacerdote, outros dizem que... Mas uma opinião que eu achei muito interessante dos sábios é o seguinte: o Eterno, ele governa o mundo com justiça e com Hesed. E há um equilíbrio. Mas o Eterno faz prevalecer qual dos dois para que o mundo possa existir? O Hesed, é a benevolência. Porque se o Eterno não deixar prevalecer a benevolência, a gente não tem como existir. Entendeu? Porque a justiça divina, ela é muito elevada, ela é muito reta, muito correta, muito ajustada, muito perfeita. Então, tem que deixar prevalecer um pouquinho, mantém o equilíbrio entre justiça e benevolência, mas deixa um pouco a prevalência sobre a benevolência para que o mundo exista. E quem é assim? Yehoshua, um efraimita, que é, além de tudo, um amante da Torá. Ele ama a Torá, ele não sai da casa de estudo. Ele esteve sempre com Moshe estudando a Torá. Ele ama a Torá, ele tem uma conexão profunda com a Torá. E ele é escolhido como governante substituto de Moshe, porque ele tem essa característica, ele tem o equilíbrio das duas, como o Pinhas tem, mas ele tem um pouquinho mais do lado de Hesed, e essa é a característica fundamental para um governante. E por isso ele é escolhido. É muito interessante porque quando a gente estava naquele par de Roma, a gente aprendeu muitas coisas erradas e o contrário da verdade. Mas tudo misturado. E ninguém entende naquele par de Roma o que é Torá. Ninguém entende o que é Torá. Você fala da Torá, quando você está lá dentro, você não sabe o que é isso. A Torá era incluído no livro, entre aspas, que é chamado de Velho Testamento, e o que é exaltado é tornar um Messias em tudo. Ele é tudo, é Deus, é Salvador, é água, é vinho, é a rocha, é tudo. Ou seja, foi uma grande jogada, né, dos criadores da religião, que foram os romanos. Eles criaram, na verdade, um judaísmo, uma imitação de judaísmo, e criaram um personagem que contesse tudo o que pertence à Torá. Agora, por que isso funcionou nas nações? Porque ninguém sabia o que era judaísmo. Então, as nações olhavam aquilo e simplesmente aceitavam. Enquanto pôde, a igreja mesmo romana não permitia, proibiu as pessoas de terem uma tradução das escrituras, chamadas escrituras por eles, mas chegou um ponto que a pressão foi muito grande e eles não conseguiram mais manter e foi traduzido. Hoje nós temos informações para qualquer pessoa. Então hoje as pessoas, quando começam a estudar judaísmo, falam: não, está tudo errado ali, está tudo errado, não é nada disso, o Messias não é isso, não existe isso de um homem ser Deus, está tudo errado, porque hoje a gente tem informação. Mas voltando para o que é correto, a Torá é a Ketubá. A Torá é o contrato da aliança do Eterno com o povo judeu e com todos aqueles que querem também entrar nesse pacto. A Torá é a manifestação do próprio pensamento do Eterno. A Torá é o único caminho realmente genuíno para nós chegarmos ao Eterno, porque são as palavras do Eterno.
A Torá, dizem os sábios, tem todos os segredos de tudo. Tudo está na Torá. Por quê? Eles dizem, porque o Eterno fez o mundo baseando-se na Torá. Então, os grandes sábios que chegaram a um conhecimento muito profundo da Torá, eles adquiriram também conhecimento na Torá sobre ciências, como medicina e outras coisas, porque tudo está na Torá. Tem um caso, uma história de um rabino que tinha uma profundidade muito grande na Torá e sabia as coisas relacionadas à medicina. E uma senhora foi até ele e falou que tinha que fazer uma cirurgia, né, tirar um tumor do cérebro, e ele falou, olha, leva esse mapazinho para o seu cirurgião, só para ele dar uma olhada nesse mapa. O cirurgião foi olhar o mapa e falou, olha, o rabino realmente sabe, porque essa é a única maneira de tirar o tumor e a pessoa sair com vida. Como é que ele sabia disso? Aí o médico falou, eu sabia que o rabino sabia mais Torá do que eu, mas não medicina. Então, o Eterno criou o mundo baseando-se na Torá. Então, a Torá contém tudo. Quando eu estudo a Torá, eu capto o pensamento do Eterno. Então, a Torá ela é o caminho e nela está a verdade que nos leva a Kadosh Baruch Hu. A gente aprendeu no passado totalmente diferente. Nós colocamos essa esperança no lugar errado. Agora nós estamos voltando, entendendo. Então, quando a gente estuda a Torá, o que é que a gente faz com esse estudo? Nós trazemos a presença do Eterno para a terra. A Torá, ela traz a presença divina para a terra. Então, quando nós estudamos a Torá, nós estamos ajudando o mundo a ser retificado. Então, o estudo da Torá é algo extremamente importante e tem toda essa grandeza. Afinal de contas, é o livro, literalmente, do Eterno. E é a base de todo o serviço divino. Muito bem. Agora, vamos ver a questão do crítico. É muito importante isso, porque tem pessoas que se debruçam para criticar, não para estudar, não para construir. Né? Muitas vezes são pessoas que fracassaram em vários aspectos da sua vida, não tem mais força para lutar e encontram alguém ou algumas pessoas para que elas possam descarregar a sua frustração e ser, né, paladinos da justiça, entre aspas. Na verdade, são pessoas pobres espiritualmente, não estão com força para criar nada. E no judaísmo se diz, na verdade, entretanto, o inverso parece ser o caso. O fato de a pessoa criticar os bons atos do outro é provavelmente porque o crítico, ele próprio, é orgulhoso e não gosta da ideia de que alguém mais realizou algo que ele não fez. É claro, ele não admitirá isso, mesmo para si próprio, pois seu orgulho o torna preguiçoso. E reconhecer que outra pessoa conseguiu algo torna mais desconfortável permanecer preguiçoso. Assim, sua arrogância leva a degradar os bons atos dos outros, de modo que eles não firam seu orgulho ou o inspirem a ser uma pessoa melhor, o que requeriria esforço. Além disso, mesmo se a observância de uma mitzvah de alguém tem nuances de arrogância, o orgulho do crítico é, no entanto, mais desagradável, pois definitivamente a pessoa que se mostra com sua mitzvah é ao menos honesta sob o seu orgulho e não tenta escondê-lo. O crítico, no entanto, não pode tolerar a verdade de que ele é muito orgulhoso e assim ele se inclina para a desonestidade, revestindo o seu orgulho em um manto de humildade e pretensa justa indignação. A lição é óbvia. É muito mais sábio ser um ativista do que um crítico, pois um pouco de orgulho pode tornar o criticismo destrutivo ao invés de construtivo. Mas um bom ato sempre permanece bom, independente da intenção.
Independente da intenção, um ato bom ainda assim é bom. Muito bem, gente. Agora nós chegamos no outro ponto que eu queria falar para vocês. O Eterno, quando ele faz uma aliança com o povo judeu, ele cria uma sociedade. E uma sociedade onde há um companheirismo. O povo judeu se torna cooperador também do ato da criação. Quando você para durante o dia, pega a sua Torá e estuda ali a sua Torá por uma hora, você está cooperando com o Eterno para a contínua criação do mundo existente. Você está participando junto com o Eterno dessa criação. Então, eu queria trazer para vocês um ponto importantíssimo sobre isso. Primeiro, a importância da aliança com o Eterno. Vamos falar mais profundamente mais tarde. Mas segundo, a questão das filhas de Tzelofhad. E aqui nós vamos observar algo importante dessa sociedade do Eterno com o povo judeu. Essa sociedade, ela implica em algo muito importante e é preciso entender isso. Existem interferências das duas partes. O Eterno dá determinações, existem as mitzvot reveladas na Torá, escrita e oral, mas o Eterno dá em cada geração autoridade aos juízes do povo judeu criarem determinações. E as determinações que eles criam passam a ser consideradas como algo que está ligado entre os céus e a terra, como algo que foi estabelecido. E a pessoa que descumprir isso, ela é transgressora. Então, em todas as gerações, os rabinos, os juízes, aqueles que estão encarregados, eles determinam leis complementares e elas têm que ser obedecidas por todos. Então, essa aliança, ela torna a relação como uma sociedade para a retificação da terra, do Eterno com o povo judeu. Mas dá ao povo judeu a capacidade e o direito de intervir nas coisas também. A ordem não vem só de cima. Pode haver determinações decididas entre os juízes e os rabinos que sejam acatadas em cima também. E aqui nós vamos ver um caso, vamos ler 27, e as filhas de Tzelofhad. Quem é Tzelofhad? Vamos ler aqui. Filho Ben-Hefer, filho de Gilad, neto de Machir e bisneto de Menash, das famílias de Menash, filho de José, cujos nomes eram Machlá, Noá, Roglá, Milcá e Tirtzá. Vieram e se veram diante de Moshe, diante de Elazar, o sacerdote, diante dos príncipes e toda a congregação, à entrada da tenda da reunião, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno no grupo de Korah. Ou seja, Moshe, ele esteve do seu lado. A partir daí, Moshe não pode mais julgar. Moshe não pode mais julgar. Porque existe um benefício, entendeu? Elas falaram, Moshe, ele sempre esteve do seu lado. Então, Moshe, a partir daí, Moshe, embora tenha a resposta, ele vai consultar o Eterno e mostra humildade, que ele não sabe tudo. E continua. Muito bem. A entrada, nosso pai morreu no deserto e ele não esteve no meio da congregação dos que se juntaram contra o Eterno no grupo de Korah, mas morreu por seu próprio pecado e filhos não teve. Alguns sábios dizem que esse homem é aquele que morreu juntando os gravetos no Shabat. Alguns dizem que é esse homem aqui. Porque será tirado o nome de nosso pai do meio de sua família, por não terem filhos.
dá-nos posse entre os irmãos de nosso pai. E Moshe levou o pleito perante o Eterno. Elas foram muito corajosas e muito determinadas, porque embora o pai tivesse morrido pelo seu próprio pecado, como elas falaram, elas tinham a determinação de manter a herança entre elas, né? Elas reivindicaram isso de Moshe e do Eterno, mas por um espírito correto, né? Por amor às terras de Israel. Isso agradou o Eterno. E o Eterno falou, como se o Eterno falasse, isso está previsto na minha Torá, né? E aí ele continua, e o Eterno falou a Moshe dizendo, é justo o que falam as filhas de Tzlofchad, dar-lhe-ás posse de herança entre os irmãos de seu pai, e lhes entregarás a herança de seu pai, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando um homem morrer e não tiver filho, fareis a sua herança ser entregue à sua filha. E aí por diante, a lei continua, se não tiver filha, assim, tem os parentes que são escolhidos. Mas aqui eu queria ressaltar um ponto, eu vou entrar na questão da aliança, e vou entrar também na questão da aliança pessoal também, a importância de uma aliança pessoal. Mas antes disso, só uma informação, a promessa que a Kadosh Baruch Hu deu para Pinchas, ela se cumpre de uma maneira impressionante, né? Não só na alma de Elias, que a alma de Elias é a alma de Pinchas, mas foram 18 sacerdotes no primeiro templo e 80 sacerdotes no segundo templo, descendentes de Pinchas. Mas assim, o que eu quero ressaltar aqui, e vou entrar na questão da aliança, é que a aliança que Kadosh Baruch Hu teve com o povo judeu, tendo a Torá como Ketubá, como documento oficial dessa aliança, ela traz efetivamente a cooperação do povo judeu, inclusive com a autoridade de criar determinações no mundo físico que tornem-se determinações acatadas no mundo espiritual. E isso só é dado ao povo judeu. A gente observa, né, tem alguns estudos muito interessantes da criação, do começo do cristianismo, e os historiadores de hoje eles estão fazendo uma retrospectiva sobre isso. Eles mostram que as pessoas que criaram a religião, ela foi criada, ela não estava muito preocupada com os fatos, tanto que a história foi bloqueada a partir daquele momento. Quem conta a história é Flávio Josefo, que na verdade estava do lado romano, né? Passou para o lado romano. Então se bloqueia a história, totalmente a história fica apenas restrita ao povo judeu, que mantém a história, mas a humanidade não mantém a história, e a humanidade vai ler a história que Roma vai passar a partir daquele momento. Mesmo o Império caindo, a história permanece a história romana, né? Baseando-se no Flávio Josefo, que participou de todo esse processo de inventar uma nova religião, né? De inventar uma nova fé, de inventar... E ele procura elementos judaicos, mas não se restringe a elementos judaicos. Ele também introduz nessa nova religião costumes das nações, porque ele precisa criar um espaço para um sincretismo religioso, para que essa religião se torne universal, ela seja aceita por todos. Então ele faz uma mistura de várias religiões, né, religiões pagãs, junto com aspectos do judaísmo, e cria um pseudo-judaísmo, que é o cristianismo, né? Então é criada a partir daí essa religião, baseando-se obviamente numa figura humana, semideus, que acaba se tornando Deus, e a partir daí, nessa figura humana, ele coloca todo tipo de mitologia relacionada às religiões pagãs, mas também coloca aspectos relacionados ao Tanar, à cultura judaica, muitos deles mal colocados, mas como a humanidade não sabe nada de judaísmo, acata isso até que vem agora os últimos dias, onde as pessoas estão pesquisando e automaticamente quem está buscando a verdade acaba vendo que isso é um pseudo-judaísmo. Esses argumentos não são verdade, não são verdadeiros, não são genuínos. Mas no livro você vai observar alguns elementos muito perigosos, e um deles, a gente que já foi daquele par, a gente já leu isso. No livro dizia, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Isso é uma usurpação extremamente grande, porque isso não é verdade. Isso só é dado ao povo judeu, tendo como base a Torá.
Mas observe que quem criou a religião, quem realmente idealizou a religião cristã, os romanos, eles, os intelectuais, filósofos e pessoas que tinham realmente um interesse de combater o judaísmo na parte religiosa, que era a parte forte do judaísmo, porque eles não conseguiam destruir o povo judeu, então eles quiseram criar eles tiveram interesse em criar uma religião para combater. Eles colocaram elementos que são típicos do judaísmo. Ou seja, o que é que eles colocaram? Que o líder deles teria autoridade de ligar uma coisa na terra e seria ligado no céu. Ora, isso só foi dado ao povo judeu. E exemplos como esse, tem muitos, porque é um pseudo-judaísmo. É uma religião criada para, entre aspas, substituir. Tanto que, no começo, e já no desenvolvimento dessa religião, começou aquele conceito de o novo Israel. E até o conceito de um Deus do Velho Testamento, um Deus do Novo. Todos esses conceitos que nós conhecemos muito bem e que hoje as pessoas estão enxergando e estão vendo que tudo ali é falso, não é verdadeiro, não tem nada disso. Né? O verdadeiro Mashiach não veio ainda, nada disso aconteceu, tudo isso foi uma criação. Na verdade, é a formatação de um Messias bondoso, pacífico, um Messias que manda dar o outro lado do rosto, tudo muito bem arquitetado para criar, né, um judaísmo que não existe, porque o judaísmo não é passivo, ele é ativo, ele resiste, ele não se entrega, mas eles passaram ali um judaísmo que deixa para lá, dá o outro lado do rosto, né, ama os teus inimigos, não faz nada, ou seja, um grande golpe, né, que arrastou milhões e milhões de pessoas, né, em todas as gerações após isso, mas que hoje, pouco a pouco, vai sucumbindo, na medida que as pessoas têm acesso à informação, só isso. Na medida que ela tem acesso à informação, e ela entende o que é judaísmo, automaticamente isso cai. Isso, mesmo que seja gradativo, vai caindo, vai desmoronando esses conceitos, né, de um pseudo-judaísmo que foi criado com o objetivo de substituir, entre aspas, o judaísmo. Mas voltando à questão da aliança, a Torá é justamente tudo isso, é o caminho, é o referencial, porque a Torá expressa o eterno. Então, se eu me aprofundo na Torá, eu estou me aprofundando no meu relacionamento com o eterno. Se eu quero conhecer o eterno, eu estudo a Torá. Se eu quero me aproximar do eterno, eu me aproximo através da Torá. Então o Eterno deu a todas as almas um meio, todas as almas podem se aproximar do Eterno através da Torá, mas o povo judeu é escolhido de maneira irrevogável como depositários dessas revelações e os únicos que podem então trazer à tona essas revelações de uma forma que as pessoas possam conhecer o Eterno de uma maneira plena. Muito bem. Agora vamos para um ponto que eu queria terminar enfatizando isso, que está no versículo 30, Pérec, capítulo 30, entrando um pouquinho na paraxá seguinte, mas eu queria tocar nesse ponto. Diz assim: e Moshe falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, é isso que o Eterno ordenou, quando o homem fizer um voto ao Eterno. Eu vou tocar só um pouquinho nisso, semana que vem vamos falar da Paraxá Matot, e nós entramos mais profundamente em tudo isso. Mas eu queria só abordar um assunto pessoal, gente. Você tem uma aliança com o Eterno? Você tem alianças com o Eterno? Você tem votos com o Eterno? Isso é muito importante. Quando nós fazemos, além do, obviamente, o pacto de Abraão Avinu, né, o pacto do judaísmo, seja se convertendo quem não é judeu, seja sendo Benor, seja como for, esse é o pacto mais importante, fundamental, porque é o que estabelece nossa conexão com o Eterno. Mas tendo a nossa conexão sido estabelecida com o Eterno, você tem alianças. Por que é importante fazer votos e ter alianças?
Porque na medida que eu faço uma aliança, eu me obrigo a uma determinada coisa que vai aprofundar meu relacionamento com o Eterno e vai trazer um tipo de retificação, vai ser benéfico para o mundo. Porque eu não posso fazer uma aliança, aí eu vou fazer uma aliança com o Eterno e, se for cumprido, vou fazer uma coisa que não tem nenhum valor, que não tem nenhuma, no sentido de retificação, no sentido de crescimento ou de ajuda a outras pessoas. Não tem sentido. Então, se eu faço um voto, eu vou prometer me obrigar a algo que seja algo que aumente a retificação, minha espiritualidade, e ajude pessoas, correto? Essas alianças pessoais, elas são muito importantes, principalmente para nós que estamos saindo de um aqueripá, nós estamos num processo de conversão, nós estamos num processo de reintegração, né, junto à comunidade, que talvez nossas almas já foram, não sei, mas nós estamos tendo essa oportunidade, e há muitos obstáculos, porque quando você começa a viver a verdade, aí sim você compra uma guerra contra as forças negativas. Aí sim a guerra é muito grande, porque enquanto você está numa situação que é uma pseudo-verdade, que tem elementos verdadeiros, como a gente estava dentro de um aqueripá, e elementos falsos, existe uma guerra, mas ela é muito menor. Mas quando você realmente está na verdade, na Torá, a guerra é muito maior. A resistência das forças da Sitra Hará são muito maiores. E às vezes nós precisamos de uma força extra. Às vezes, ou muitas vezes. Ou seja, algo que quando nós estamos sem força, nos seja concedido uma força que a gente vai aguentar a situação. E a gente vai se autossuperar. E aí que entra a aliança. Quando você faz uma aliança com o Eterno, e você se obriga a algo, você criou uma sociedade. Ou seja, quem se levantar contra você, não está só contra você. Porque você tem uma aliança com o Eterno. Então, o Eterno está envolvido com a sua vida, com as suas guerras, com as suas dificuldades, com as pessoas que estão lutando contra você. E esse é o grande benefício de uma aliança. Você tem como receber ajuda real, mas é importante que você também esteja concedendo essa ajuda também à humanidade, ajudando o processo de edificação, que é a grande meta que o Eterno nos dá, obviamente através da Torá, do estudo da Torá, e através do cumprimento das mitzvot, e através das revelações, dos segredos da Torá, de tudo isso, que vai revelando cada vez mais quem é o Eterno. Então é muito importante ter alianças. Eu tenho um desejo, digamos, de morar em Israel, de que minha conversão seja bem sucedida e eu consiga isso. Uma aliança valeria a pena? Ora, se esse seu desejo é verdadeiro, se ele está bem sintonizado, se ele não é uma ilusão, ele é algo real, se ele reflete um desejo que está no âmago da sua alma, e você tem a absoluta certeza disso, claro que a aliança vai influenciar. É óbvio. É óbvio que em momentos que você está sentindo desencorajado, sem força, virá uma força extra para você. Quantas vezes você vai receber livramentos, alguns que você nem enxergou, mas que o Eterno está ajudando, porque você tem agora uma sociedade com Ele. Na sociedade, a sua meta é, digamos, se converter e morar em Israel. Essa é a sua meta. Você também tem obrigações que você prometeu. Você tem agora um acordo, uma sociedade. E nessa sociedade, ela nos concede muita força. Então, eu pelo menos para nós, eu não vou dizer que isso seja um conceito geral, mas eu vejo que para nós isso é muito benéfico. Porque nós temos uma batalha muito grande pela frente. Nós agora estamos com a verdade, que é a Torá. A Torá é a verdade, a Torá é a vida. A Torá é o caminho.
Não existe outro caminho a não ser a Torá. E nós lutamos agora contra forças que resistem a nós com muita vontade, porque agora nós estamos vivendo a verdade. Não a pseudo-verdade. Não aspectos da verdade. A verdade, porque a verdade está na Torá. A verdade é o Eterno, e o Eterno, ele coloca na Torá a própria essência dele. Então, gente, não sei se vocês conseguem captar a dimensão profunda disso, mas estudar a Torá é literalmente interagir com o Eterno. Porque o Eterno está aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Se um de vocês escreverem um livro e o outro, que é seu amigo, ler, vai falar, o livro é teu. É o jeito que você fala. É o jeito que você pensa. É o teu jeito de se expressar. Eu li o livro, já sabia que era você que escreveu. Porque a sua alma entra no livro que você escreve. Assim, o relacionamento com o estudo da Torá é um relacionamento diretamente com o Kadosh Baruch Hu. E quando a gente vê a vinda do verdadeiro Mashiach, mesmo